Se a gente vai falar hoje de um assunto tão importante, toda vez que a gente vai falar de uma campanha, de um mês importante, né, que eu acho isso muito legal, que a área médica hoje coloca ali, né, as cores em cada mês para a gente ter uma conscientização de doenças sérias e graves. E quando a gente tem oportunidade de entender sobre prevenção, é sempre o melhor caminho. Então, a gente fez aí um VTzinho de abertura para vocês, para a gente falar do Março Lilás. Vamos falar de câncer de colo de útero. Dá uma olhada. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, o câncer do colo de útero é o terceiro tipo mais incidente entre as mulheres. Pelo menos 6 mil brasileiras morrem a cada ano em decorrência da doença. Para conscientizar a população, a campanha Março Lilás alerta sobre a prevenção e detecção precoce desse tipo de câncer. A doença costuma ser mais frequente na faixa etária entre 30 a 39 anos e se torna mais comum entre 50 e 60 anos. O câncer do colo do útero pode ser completamente curado se diagnosticado e tratado no estágio inicial. A qualquer sinal, procure um médico e não deixe de realizar os exames periodicamente. E para falar sobre o assunto, a gente convidou o Dr. Rodrigo Ferrarese, ginecologista. Bem-vindo, doutor. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Que bacana a oportunidade, né, da gente falar a respeito do assunto. A gente sabe o quanto é delicado, principalmente quando a gente fala da saúde feminina. E a gente está falando, então, de um câncer que, comparado com outros, a gente tem uma prevenção, né? E a gente tem um exame muito simples que pode, inclusive, dar um diagnóstico bem precoce, né? Sim, é um exame simples e que está disponível, teoricamente, em todo o Brasil, em toda a região. E é importante dizer que, antes de virar câncer, ele dá sinais. Então, a gente tem as lesões precursoras do câncer. Tá. E aí, quando a gente tem essa lesão, a gente consegue fazer a prevenção de forma integral. Aí eu não sabia que já dava sinais. A gente tem uma ilustração aqui no centro. Eu acho que é essa ilustração, então, que pode nos ajudar nessa questão do início, né, doutor? Então, para a gente entender, quando a gente fala de câncer do colo do útero, a gente vai mostrar na imagem, ele se localiza, então, na parede, no útero. Sim. Certo? Posso mostrar onde fica o colo do útero para as mulheres? Que eu acho que... Pode. A gente tem aqui um avanço, né, do câncer de colo de útero, mas se você quiser mostrar nesse daqui também dá. Depois a gente vai para aquela nossa ilustração para entender quais são, então, essas demonstrações, esses sinais. Sim, é só para ficar mais fácil, porque um monte de mulher não sabe nem onde fica o colo do útero. Pois é. Essa é uma representação que a gente tem do útero e aqui a vagina. Quando a gente vai fazer o Papa Nicolau, e é importante dizer, Carol, que o Papa Nicolau é o exame que vai fazer a prevenção do câncer de colo do útero. A gente coloca o aparelho pela vagina e enxerga essa ponta e essa região aqui, que é o colo do útero. Isso é importante para vocês entenderem a próxima figura que tem as lesões. Que a gente... vamos começar com a primeira. Quando a gente, então... A mulher tem que fazer ali a sua prevenção com o Papa Nicolau todos os anos, né? Há uma recomendação até para quem já tem caso histórico na família que faça até mais de uma vez no ano, doutor? Falando de câncer de colo do útero? Na verdade, mais de uma vez por ano é só quando a paciente já tem alguma pré-lesão. Tá. E a gente tem alguma alteração no Papa Nicolau. Então, uma coisa que quase ninguém sabe, uma das únicas funções do Papa Nicolau é a gente conseguir fazer a diferenciação se tem ou não alguma lesão causada pelo HPV. Certo. Porque quando a gente fala de câncer de colo do útero, 99,8% é causado pela presença do HPV, que é a infecção sexual, de transmissão sexual mais frequente no mundo inteiro. Tá. Então, supondo que o câncer é causado, sabendo que o câncer ele é causado pelo HPV, e a gente precisa descobrir se tem uma lesão, aí é o Papa Nicolau. Então, o Papa Nicolau tem essa única função, porque tem um monte de paciente que fala assim, tô com corrimento, vou fazer um Papa. A função do Papa não é ver corrimento. Não é essa, não é essa, não única e exclusivamente detectar essas células pensando na questão do HPV. Exato. E aí, quando você diz que já no início ele pode trazer algum tipo de sintoma, que sintoma seria esse? Sintoma clínico, nem sempre aparece algum. Alguns pacientes podem ter algum excesso de corrimento ou alguma coceira, mas só. Né? E o sintoma que aparece são algumas lesões no colo do útero que a gente enxerga com um aparelho. Com um aparelho, Ou quando a gente não consegue enxergar, o Papa Nicolau coletado vai no microscópio e a gente consegue ver melhor. E aí, essa mulher, ela pode já, nesse início, detectar, então, a presença de HPV, ainda que não seja o câncer de colo do útero. Exato. Certo? E
dali em diante, doutor, porque a gente fala de HPV e vamos falar de vacinação também, que é extremamente importante. Qual é a conduta? Porque tem que fazer algum tipo de procedimento para retirar, enfim, essas células? Depende do grau que a gente encontra. Então, quando a gente faz essa pesquisa, faz essa análise, tem alguns graus de evolução das lesões. E aí, nas figuras, se puder mostrar, a gente consegue entender um pouco melhor isso. Tá, então na primeira a gente tem ali o início, como o doutor comentou, que está bem rosinha. Logo na primeira é o normal. Então, a gente tem ali na primeira figura um útero que ele é normal. E aquela roda em cima da imagem é quando a gente enxerga o colo do útero. Aquele buraquinho no meio é por onde sai o sangue da menstruação. Tá. E a gente vê que o colo do útero tá bonitinho, rosado, brilhante, Entendi. sem nenhuma lesão aparente. Certo. Na do lado, A gente já começa a ver alguns pontinhos de lesão em volta do colo do útero. Nem sempre acomete toda a volta, mas aí a gente já vê que tem alguma alteração. E doutor, isso é possível ver no momento que, enfim, clínico ali do exame ou só após mesmo a parte laboratorial de análise? Às vezes a gente enxerga, só que quando a gente enxerga olho nu, às vezes já está muito avançada a lesão. Ah, entendi. Então, Quando der para enxergar olho nu é porque ela já avançou. Exato. Um pouco mais. E a gente tem grau, então, desse... Tem. E aí nas figuras a gente tem os 3 graus. Quando a gente enxerga no primeiro grau, que a gente chama de NIC 1, não é muito específico, que vocês vão ouvir bastante desse termo por aí. Quando a gente enxerga nesse primeiro grau, a gente pode só acompanhar. Certo. Porque o HPV e essas lesões podem ser combatidas pela nossa imunidade. Então, falando de prevenção também, o estilo de vida é fundamental. Porque quando a imunidade está boa, o nosso corpo consegue combater o HPV e tudo se resolver sozinho. Ah, entendi. Então, nem sempre a gente precisa tomar alguma conduta mais ativa. Mas aí do grau 2 e grau 3, a gente já precisa fazer um procedimento para retirar essa lesão. Porque aí a gente já está falando de um câncer. Não, é um pré-câncer ainda. É um pré-câncer Não, é um pré-câncer ainda. ainda. Ah, então a gente tem 3 graus que antecedem aí um diagnóstico de tumor, de câncer, entendi. E geralmente isso leva anos para acontecer. Então, entre a pessoa ser infectada pelo HPV, ter o primeiro grau de lesão e avançar, a gente está falando de alguns anos, de maneira geral. De maneira geral, então leva de isso... 5 a 10 anos para a paciente desenvolver um câncer de fato. E é esse tempo que a gente tem para resolver tudo. Entendi. E aí, claro, né, diagnosticando, tendo a presença ali do HPV, todos os anos, essa paciente precisa ter uma cautela, uma atenção ainda maior. Exato. Doutor, mas quando a gente então detecta, porque algumas coisas também são colhidas ali quando se faz o Papa Nicolau, né? Além dessa questão de HPV, se colhe assim, tem a parte de hepatite, tudo isso é importante, então, que a mulher faça anualmente. Tudo. Todos os exames de rotina são necessários. Então, o Papa Nicolau é importante. O protocolo do Ministério da Saúde diz que pode ter um intervalo de até 3 anos. Tá. Aliás, esse ano a gente está para mudar o protocolo, porque ao invés de fazer o Papa Nicolau, o que a gente preconiza hoje é fazer a pesquisa do HPV. Certo. Então, mas isso é um assunto para o próximo programa. Entendi. Não, e eu acho legal a gente comentar essas situações. A gente sabe que não é tão simples esse tipo de mudança, mas a gente tem esse espaço aqui em TV aberta até para alertar. Gente, então o Ministério diz tal coisa, mas por que a gente vai esperar 3 anos se a gente pode ter, então, hoje, né, um exame tão simples e que não tem um custo alto, não né? E é oferecido pelo SUS, claro. Sim. E de maneira acessível. Então, a paciente do SUS, ela não precisa agendar ou fazer ter qualquer espera. Tá. Então, as enfermeiras e os médicos já estão aptos a fazer essa coleta. É só ela chegar no dia lá na unidade básica de saúde, que ela vai ser atendida e encaixada durante o dia já para fazer a coleta. Olha que então, fantástico. o acesso é super rápido. Olha, gente, isso é bacana a gente falar também. Sim. Eu vou lá, doutor Ijavaldo, já tem perguntinhas então na @VocêBonitaTV e vamos falar um pouquinho de HPV, de prevenção e se tem, né, ali outros critérios que também podem levar ao câncer de colo de útero. Bom, a gente está conversando aqui a respeito, né, dessa prevenção de câncer do colo do útero, estamos falando do Março Lilás e, doutor, eu queria muito que a gente falasse um pouquinho da questão do HPV. Hoje, claro, a prevenção e falar um pouco da vacina, porque a gente escuta falar e tem a recomendação da idade, mas eu acho que as mulheres ainda têm muitas dúvidas quanto a isso. Bom, HPV é um tema muito amplo, a gente tem tanta coisa para falar sobre o HPV. E primeiro que eu queria só tirar a culpa das mulheres. Pegar HPV, que é uma das infecções mais comuns, como a gente disse no começo, não é algo que significa que você é suja, ou que você tem culpa, ou que você é promíscua, porque as pacientes fazem essa associação e não acabou a vida quando você descobre o HPV. Então, o HPV é super comum, a gente tem como curar o HPV
não com remédio, com tratamento, mas o seu organismo pode fazer isso de maneira sozinha. Tá. Então, não é porque você tem que é o fim da linha. Sem E dúvida. eu sempre digo que ter o HPV não é o problema, é ter a lesão causada pelo HPV. Tá. Então é igual o herpes, por exemplo. A herpes da boca, que todo mundo tem, e é super simples. Então ter o vírus é uma coisa, que ele fica incubado lá no corpo. E aí Ter a lesão é outra. Exato. Então, Então, entendi. ter o vírus está tudo bem, não é um problema, a vida continua e segue normal. Mas se tiver alguma lesão, a gente resolve essa lesão. Então, nesse caso que a gente acompanhou, desse avanço e desse grau, né? Que antecede, então, o câncer de colo de útero, a gente está falando da pessoa que teve o vírus e que ele se manifestou e trouxe, então, lesões. Isso acontece em torno de 2 a 5% das mulheres que coletam papa. Tá. Então, quando a gente faz o Papa Nicolau, mais de 95% está normal, não tem problema nenhum. Entendi. Essa mulher, teoricamente, ela não vai saber se ele vai se manifestar em lesão ou não. Por isso, todo cuidado é pouco, fazendo os exames direitinho. E, como você disse, o estilo de vida também vai afetar essa história. A questão Influencia bastante. de alimentação, de tabagismo, tudo isso. O tabagismo é um fator de risco que a gente tem. Então, o consumo de álcool e o tabagismo são fatores de risco, porque baixa a imunidade e aí tem uma chance maior, uma propensão maior a ter um tipo de câncer. E aí entra toda a questão que envolve imunidade. Então, exercícios físicos é importante. Sim. A alimentação adequada também é importante. A higiene do sono é fundamental. Tudo isso faz parte de um processo de qualquer doença e não só do HPV. Tá certo. Eu vou colocar a perguntinha do público e a gente já fala da vacinação. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Patrícia. Perdi minha tia e minha mãe há pouco tempo com a doença. O câncer pode ser hereditário? Na verdade, se for o câncer do colo do útero, não. A gente precisa de ter o HPV para poder ter a lesão e ter consecutivamente o câncer. Mas o que acontece é que a imunidade pode ser algo hereditário. Então, tem uma genética mais propensa a desenvolver câncer de maneira geral. Que a imunidade não consegue reparar de maneira adequada as lesões causadas pelo vírus. Então, precisa de uma atenção um pouco maior. Tá certo, mas é como a gente disse no início, é um câncer que tem uma chance altíssima de cura e prevenção, pensando nessa questão do HPV, né? Exato. Doutor, antes da próxima pergunta, fala um pouquinho da vacinação, a recomendação, a idade, o que hoje, né, vocês... A vacinação é super importante para a gente ter a prevenção. Então, já está há alguns anos no Brasil e o SUS distribui essa vacina. A que a gente tem, ela pega o HPV de alto risco e de baixo risco, então ela evita as lesões de verrugas por fora, conhecida como crista de galo, e também evita a lesão precursora do câncer de colo do útero. A gente tem mais de 200 subtipos de HPV e a vacina pega os principais, os mais perigosos. Interessante. Então a gente consegue ter essa vacinação no SUS. Essa vacinação está dos 9 aos 14 anos de idade, para meninos e meninas. Então todo mundo fala sempre do câncer de colo do útero, mas o homem também é um vetor de HPV, então fazer a prevenção no homem também é fundamental. Além disso, o HPV causa... E a mesma idade, mesma faixa etária. Mesma faixa etária. E o HPV ele também causa outros tipos de câncer. Então, por exemplo, câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de colo de intestino, câncer de faringe pelo contato do sexo oral. Então, tudo isso, usando a vacina, a gente tem a prevenção também. Passando essa faixa etária, doutor, pode haver vacinação? Pode. A gente sabe que hoje a vacina ela é segura até os 45 anos de idade. O SUS disponibiliza para algumas pessoas mais específicas, alguns grupos de risco, mas no particular, até os 45 anos de idade pode ser tomada a vacina. A mulher pode, o homem também. Homens e mulheres podem se vacinar. Homens e mulheres. E aí, acima dos 45 anos de idade, acho que vale uma conversa com seu médico e a questão de custo-benefício, se vale ou não tomar acima dessa idade. Perfeito. Tem mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Eli. Um beijo. Quando a menstruação é regulada e começa a falhar, pode ser que seja um câncer ou indicar uma menopausa precoce numa idade de 45 anos? Não, gente. Não pode. Quando a paciente tem algum sangramento irregular fora do período menstrual, pode ser algum sinal do câncer se tiver alguma lesão, porque essa lesão ela pode sangrar. Mas falhar não significa. E ela sangra, doutora? Ela pode sangrar de forma involuntária ou através de uma relação sexual? Exato. O sangramento ele não é cíclico, então ela pode ter um sangramento aleatório no meio entre um ciclo e outro. Mas isso também já em casos mais avançados ou durante a penetração, quando o pênis bate no fundo da vagina, que é onde está o colo do útero, pode ter alguma lesão e sangrar também.
E essa mulher, então, que às vezes passou um tempo sem fazer o Papa Nicolau e está tendo dor na relação sexual, pode indicar alguma questão também nesse sentido? A dor não é tão comum. Não é tão comum. Mas quando a lesão já está avançada, é um sinal que pode aparecer. Tá certo. Tem mais perguntinha, Glaucia? Desculpa de ser mais na tela, olha lá. Obrigada, Jéssica. A ectopia uterina sem sintomatologia é um fator preocupante para o câncer do colo do útero? A cauterização é sempre necessária? Mulheres, a ectopia ela é um termo indicado só de uma alteração fisiológica, ou seja, normal do colo do útero. É um fator de risco porque fica mais suscetível à região, mas não precisa de tratamento. Então, os protocolos que a gente tem não sugerem fazer a cauterização de maneira de rotina. Tá certo. E nessa questão até que a gente comentou, doutor, quando encontramos ali lesões já de HPV, então não do câncer em si, vai depender do caso para algo ser feito. Sim. Em alguns casos, sim, tem que ser retirada. Ou a gente observa ou a gente retira. Não existe nenhum medicamento que a gente dê para resolver o problema. E no final, o que fica, né, doutor, para a gente deixar aqui faça exame direitinho, né? Exato, é tão disponível, é tão fácil acesso. Eu acho que se prevenir e cuidar é a melhor chance que a gente tem de evitar um problema maior. Que bom seria se para todos os casos, né, e todos os tipos, a gente tivesse um exame simples como esse, né? Seria então, eu acho que fica aqui lembrando todo mundo, o ano começou, carnaval já passou, bora todo mundo fazer os exames, fazer o check-up, certo? Vou deixar o contato do doutor e agradecê-lo. Obrigada, doutor. Obrigado, até a próxima. Doutor Rodrigo Ferrarese é ginecologista e você encontra o trabalho dele no @doutorabreviado.rodrigoferrarese. O ESE é com S, tá, gente? @doutorabreviado.rodrigoferrarese lá no Instagram, nas redes sociais. Obrigada, doutor. Até a próxima.